Boa tarde, eu sou Jocely, médico e psicanalista. Eu tenho 2 obras publicadas, 2 ensaios. Criança sem infância, transtorno de angústia, e ao cair da tarde, transtorno de sonhos e memória. Angústia e depressão. Qual a diferença? Angústia não é depressão. Às vezes eu confundo angústia com depressão com angústia, porque às vezes uma hora a pessoa está angustiada, outra hora está deprimida. Angústia é transtorno de ansiedade. Já a depressão, como eu disse, transtorno de humor, da baixa da autoestima. Vamos falar primeiro sobre a angústia. Angústia, de outro termo surge, angústia. Angusto, apertado. Uma rua angusta, uma rua apertada. Um beco angusto é um beco apertado. Como surge a angústia? A psicanálise advoga que angústia é a representação mental da libido represada, e o tratamento seria a descargas sexuais. Quais são as formas de angústia? A angústia manifesta de diversas maneiras. Acrofobia, extremidade, medo das alturas, medo de andar de avião, viajar de avião, medo de prédios altos, que o indivíduo quando olha para baixo tem aquela sensação de desmoronar, desabar, ele fica angustiado. Claustrofobia, lugar fechado, o indivíduo quando vai adentrar o elevador, lá dentro ele se sente mal, se sente peito apertado, taquicardia, palpitação, dor de cabeça, e às vezes até desmaia. Angústia nem sempre é doença, angústia pode ser um sinal quanto mal pior. Por exemplo, se você tem medo do elevador, ele não entra no elevador, ele evita aquelas manifestações ruins da angústia. Então não entra o elevador, um objeto fóbico. Outra coisa, preocupação com o interior, preocupação com o dinheiro. O indivíduo tem uma soma grande na bolsa de valores, no banco, ele ouve uma notícia alarmante na mídia, o que acontece? Ele não consegue dormir, fica angustiado. No dia seguinte ele vai e retira todo o seu dinheiro. O que ele fez? Ele protegeu o seu dinheiro contra o mal pior, porque a bolsa despencou no outro dia. Então protegeu o seu dinheiro. Então foi um sinal contra o mal pior, com a perda de todo o seu dinheiro. Angústia social, outra forma de angústia. Medo de falar em público. Medo de falar em público denota medo de ser avaliado. Aí ele pode fazer leituras de papai e mamãe suscitando que quando criança repreendia quando eu falava errado. Então quando ele está diante de um público falando, ele se sente avaliado, não sente a voz inconsciente de papai e mamãe ou seus sucedâneos. Angústia animal, zoofobia, medo de barata. A angústia, como se manifesta? Diversas formas de angústia se manifestar. Ela se manifesta com dor no peito, palpitação, ansiedade, porque está ligado a futuro, quando o indivíduo traça expectativas superiores a que ele possa alcançar. Ele não alcança, o organismo responde com a angústia. Agorafobia, medo de lugares abertos, medo da vastidão. Como se trata a angústia? A psicanálise, no nosso caso, propõe o divã. No divã, o que vai acontecer? O indivíduo vai reeditar o seu passado angustiante. Ele adentra o consultório, analista de um lado, paciente do outro lado. Aí vai se passar naquele ambiente que se chama de situação analítica. Ele vai reeditar a angústia infantil. Esse set analítico vai ser avaliado o porquê da angústia, porque a causa da angústia é inconsciente. As manifestações são conscientes, mas a causa é inconsciente. Então vai analisar. O analista pode ser representante do pai, da mãe ou patrão. O indivíduo vai falar o que está sentindo no momento. Aí o analista pode pontuar fazendo a seguinte pergunta: já aconteceu no passado alguma coisa semelhante agora? Aí ele vem a memória: sim, meu pai me avaliava, ele sempre falava errado, minha mãe falava errado, eu sempre tive medo de falar em público. Então, vê a consciência, o motivo da angústia. Então, o falar em público é a leitura, censura do papai e da mamãe.
Como é inconsciente, o indivíduo não sabe. Então, diante da analise, vai reproduzir aquele passado angustiante. Aí vem a memória, a causa, o insight, a leitura interna. E quando ocorre o insight, o indivíduo passa a não repetir mais esse passado angustiante. Mesma coisa acontece com a depressão. Depressão baixa da autoestima, perda da autoestima, perda do objeto de amor, perda do poder de decisão, perda do amor, pode ser na realidade ou na fantasia. Às vezes a pessoa está acompanhada de muitas pessoas, o cônjuge trata ele muito bem, mas aí na realidade ele se sente abandonado, se sente atenção, sua autoestima baixa. Então, no meio de pessoas, ele se acha que está sendo rejeitado, porque a sua autoestima desmoronou. Quando a autoestima cai no nível muito baixo, quando não há mais nenhuma energia libidinal alguma, configura-se o quadro de melancolia. A escola existencialista propõe que a angústia se instala quando o indivíduo perde sentido de existência, um vazio existencial. Ele se acha sem valor, ele faz uma leitura de que ele não é ninguém, ele perde sua autoestima completamente. E o tratamento seria como na angústia: é o divã, a situação analítica, é analisado o motivo pelo qual ele está respondendo os estímulos do meio externo com angústia, ou no caso, nesse nosso caso agora, depressão. Assim que o indivíduo toma consciência de que a depressão dele, como na angústia, é uma fantasia, não é uma realidade, ele passa a não responder mais aos estímulos externos com a depressão. Aumenta sua autoestima, aí ele consegue administrar bem os conflitos do mundo externo. Na angústia, quando falar sobre angústia, o indivíduo deve afastar-se da situação que causa angústia, ele deve enfrentar passo a passo. Por exemplo, se ele tem medo de lugares altos, medo de um prédio, de ascender até o 20º andar, um dia ele vai ao primeiro andar, dá uma olhadinha para baixo, olha, não acontece nada, aí volta. No outro dia ele vai até o 2º andar, uma olhadinha para baixo, não acontece nada, ele volta. E no 5º andar ele começa a ter uma sensação de angustiante, palpitação, ansiedade, medo, o pé vai cair, aí ele volta. No dia seguinte, mesmo 5º andar, torna-se imune a essa altura. Curva 7º, 8º, não desce, até o 20º. Então ele ficou imune, ele não se afastou do objeto fóbico, ele enfrentou doses crescentes até adquirir uma resistência ao objeto fóbico. Aqui no caso seria a altura. Muito obrigado. Mais informações você pode acionar o nosso site, que ele está por sair, ou então, assistindo a esse vídeo, vocês podem inscrever-se. Mais informações virão posteriormente. Muito obrigado, até a próxima.